Uma reportagem do programa Fantástico, exibida no último final de semana, certamente deixou todos os brasileiros indignados com a corrupção descarada envolvendo o dinheiro público. A matéria da TV Globo evidenciou um esquema de fraudes na saúde pública, com empresas fornecedoras oferecendo propinas a funcionários de hospital da rede federal para obter vantagens em licitações. Atitudes como a que assistimos são vergonhosas, tristes, obscenas, indecorosas, e mesmo existindo muitos gestores corretos e empenhados na sua tarefa, essas imagens contribuem para destruir a imagem do serviço público e desconstruir a luta e o esforço de vários brasileiros e brasileiras dedicados à modernização do Sistema Único de Saúde. Porém, mais do que isso, a reportagem mostra alguns ralos, infelizmente abertos, e que fragilizam o Sistema Único de Saúde. Perda de recursos que poderiam ser empregados no atendimento aos cidadãos para o tratamento de saúde ou atendimento de emergência. E a contratação de serviços de qualidade duvidosa por causa desses esquemas fraudulentos. Pelo que foi noticiado, autoridades competentes estão tomando as providências legais. A Polícia Federal do Rio de Janeiro abriu 4 inquéritos para investigar as empresas que oferecem propina na reportagem. A Polícia Federal também anunciou a apuração de todos os contratos com órgãos públicos da União desde 2009, feitos com essas empresas. O Ministério Público Federal informou que investigará todas as empresas que aparecem na reportagem e os contratos com os hospitais federais. O Ministério da Saúde também tomou as medidas cabíveis, suspendendo imediatamente os contratos de toda a rede de hospitais do país com essas empresas. O Ministério ainda realizará auditoria em outros serviços prestados. Essas respostas se somam a uma série de ações que o ministro Alexandre Padilha vem adotando a fim de melhorar a qualidade dos gastos na saúde. Entre elas está a auditoria conjunta do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, e da Controladoria Geral da União, CGU, em 99 contratações firmadas de 2008 a 2010. Como resultado, foram suspensos e cancelados contratos e abertas 32 novas licitações para a substituição de prestadores. As auditorias apontaram preliminarmente casos de formação de cartel entre fornecedores, direcionamento de licitações e sobrepreço. Outras medidas importantes tomadas pelo Ministério da Saúde permitiram uma economia de 1,7 bilhão de reais nos gastos com aquisição de medicamentos e insumos entre 2010 e 2011. Foram elas a compra centralizada de produtos estratégicos, o estabelecimento de negociação direta da União com fornecedores e a adoção de banco de preços internacionais. Enfim, por meio de diferentes iniciativas, o governo federal está trabalhando para fechar as torneiras do desvio de recursos e tornar os gastos na saúde mais eficientes. Esses cuidados têm sido permanentes e ampliados. Quando fui ministro da Saúde, percebemos uma crise de assistência do sistema de saúde do Rio de Janeiro e adotamos, à época, medidas enérgicas para ampliar o acesso da população à saúde pública, como os hospitais de campanha, a solicitação de apuração por parte da Polícia Federal e de outros órgãos de controle de uma série de irregularidades identificadas e promovemos várias demissões como resultado dessas apurações. Porém, muitos desafios ainda existem, sobretudo se considerarmos a dimensão do SUS, único sistema universal de saúde pública no mundo que atende a mais de 100 milhões de pessoas. A cooperação precisa ser de todos os gestores públicos. Gostaria, assim, de aproveitar para registrar
a imediata decisão do governo de Pernambuco, que em comunicado oficial, por meio do governador Eduardo Campos, anunciou esta semana que a locadora de ambulâncias mencionada na reportagem não terá seu contrato renovado com o Estado de Pernambuco. O governo fará nova licitação, embora enfatize que o contrato atual, mantido entre a Secretaria Estadual de Saúde e a respectiva empresa, foi feito em licitação com a participação de muitos concorrentes. Com medidas enérgicas, podemos punir empresas inidôneas. Aproveito aqui também para louvar a iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que em 2012 adotou a atenção à saúde pública como tema da campanha da fraternidade. No início desta semana, o Senado homenageou em sessão especial a campanha da CNBB, uma evidência da importância do envolvimento da sociedade na melhoria do atendimento de saúde, direito do cidadão previsto na Constituição. A avaliação da CNBB é que o Sistema Único de Saúde, inspirado em princípios humanitários como o da universalidade, buscando atender a todos os brasileiros indiscriminadamente, precisa ser modelo para o mundo. Entretanto, a Igreja Católica avalia que o SUS ainda não conseguiu ser implantado em sua totalidade e não atende a contento, sobretudo aquelas camadas mais carentes e necessitadas da nossa população por serviços de saúde. Na avaliação da CNBB, o Brasil vem avançando na construção de uma política pública de saúde universal. Basta ver, e a CNBB cita no texto base da campanha da fraternidade, a evolução de alguns dos indicadores sociais e o cumprimento de algumas das 8 metas do milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. A CNBB reconhece como avanços o Programa Saúde da Família, que beneficia 100 milhões de brasileiros. O Brasil é hoje um dos países onde mais se reduziu a mortalidade infantil nos últimos 30 anos. O país conseguiu reduzir nesse período em mais de 70% a mortalidade de crianças antes de completarem 1 ano de vida. Também houve melhoria da saúde materna e um fortalecimento nas políticas para combate a epidemias e doenças. No campo de urgências e emergências, outro avanço apontado pela CNBB é a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que atende a mais da metade da população brasileira. Há também um reconhecimento quanto ao programa da farmácia popular, que garantiu medicamentos com até 90% de desconto e, desde março de 2011, levou a população a obter sem nenhum custo, ou seja, gratuitamente, vários medicamentos para o tratamento da hipertensão e do diabetes. Senhoras senadoras, senhores senadores, apesar dos avanços, há problemas. A CNBB aponta pelo menos 5 aspectos da saúde pública que considera preocupantes. Doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes. Doenças transmissíveis, como a AIDS. Fatores comportamentais de risco modificáveis, como a obesidade e o sedentarismo. A dependência química e o uso crescente e disseminado de drogas lícitas e ilícitas, além das causas externas de morbidade e mortalidade, como os acidentes e violência. Mas, além desses, o principal problema na percepção da Igreja Católica é a questão do financiamento da saúde. A CNBB considera que, apesar do avanço que significou a criação do SUS, o Brasil está longe de dedicar atenção à saúde pública semelhante à dos países que contam com um sistema público universal, como Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e Austrália. E coloca o dedo na ferida. Em 2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB com saúde, o gasto público em saúde nos países mencionados foi em média de 6,7% do PIB. Chegou o momento de retomarmos aqui no Senado as discussões sobre novas fontes
para o financiamento do SUS, e não há por que discordar do que aponta a CNBB. O SUS tem desafios de curto prazo, médio e longo prazo, sobretudo por precisar de mais recursos e da otimização do uso do dinheiro público. Venho, portanto, aqui me juntar a vários colegas que durante esta semana se pronunciaram de forma bastante pertinente sobre a destinação de recursos para a saúde pública. Em seu discurso, o líder do PT, Walter Pinheiro, fez um apelo pela aprovação de projetos que tramitam no Congresso para melhorar a gestão do setor de saúde. Esse também é o meu apelo, senhor presidente. Sou autor do projeto de lei do Senado que institui a Lei de Responsabilidade Sanitária no âmbito do SUS, criando um instrumento legal que estabelece obrigações e define responsabilidade para os gestores de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. O projeto prevê mecanismos que asseguram a transparência na execução e fiscalização das políticas públicas de saúde. Ele ainda define procedimentos de ajuste de conduta em situações de não cumprimento e estabelece punições administrativas e criminais para casos de gestão fraudulenta. Queria pedir mais uma vez a todos os senadores e senadoras que possamos votar essa matéria o mais rapidamente possível, para podermos diminuir a possibilidade de que episódios tristes, como aquele que vimos no domingo passado, possam se reproduzir.